Amém. Ele é bom em todo o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias no ano. E é isso. Gente, que alegria estar aqui para falar com vocês. A galera da igreja que eu amo, a galera que eu amo. Muito bom estar com vocês. Ai, ai, essas músicas todas de hoje falaram muito ao meu coração. Creio que falaram com o de vocês também. E o pessoal tá meio separado, pô. Se vocês puderem juntar um pouquinho mais, ia ser maneiro também. Mas eu vim aqui hoje, gente, falar sobre fé, né? É uma das 3 coisas do nosso tema, né? Fé, esperança e amor. E a gente também tem esse outro nome, né? Os que permanecem, né? Porque lá no texto, né, de 1 Coríntios 13, vai falar, né? E agora, porém, permanecem esses 3: a fé, a esperança e amor. E é maneiro também porque para a gente permanecer, a gente precisa de fé, esperança e amor, né? Então, os que permanecem, será que nós somos os que permanecem? Será que nós estamos entre eles que permanecem, né? Mas pensando nisso tudo, essas coisas de fé, né? O pastor me chamou para falar sobre esse tema e é meio estranho não, meio doido, né? Porque esse foi um ano que eu virei pedindo para Deus assim: pô, Deus, eu preciso de mais fé, aumenta a minha fé, né? Eu não recomendo vocês orarem isso não, mentira. E aí Deus me colocou em uma situação que eu precisava de muita fé, né? A gente pede e Ele dá, né? Mas às vezes a gente é um pouco mais complicado do que a gente achou que seria, né? E aí, não sei se vocês sabem, alguns de vocês devem saber, eu estou estudando já há um tempo para concurso, né? Para um concurso de engenharia militar. E esse ano eu fiquei com uma classificação baixa, né? Mas tinha fé de que se Deus quisesse que eu entrasse, eu ia entrar de qualquer jeito. E aí as coisas foram acontecendo, daqui a pouco eu fui convocado como excedente, né? Eu não estava dentro das vagas. E aí eu fiquei lá, e fiquei lá, e fiquei lá, e fiquei lá. Eu fiquei um mês lá, um mês e pouco. E no final eu não fui chamado, tá ligado? Então, tipo assim, doideira. Foi uma situação sinistra, cara. Foi uma situação que ali eu precisei de muita fé, né? De estar nesse tempo. Porque eu estava lá o tempo todo dentro de um lugar que eu queria muito estar, só que eu não estava lá de verdade, porque eu estava esperando. E eu via as coisas acontecendo, eu via as pessoas ao meu redor, já usando a farda e pá, eu lá de roupinha branca. Aí, tipo assim, sei lá, às vezes a gente estava em forma lá, aí passava o capitão e falava assim: não, você não precisa não. Aí eu ficava assim: caraca. Aí eu ficava: pô, que situação. E aí foi passando o tempo, sabe? E vindo aquela pancada atrás de pancada, tipo, pô, não tá dando, não tá dando, não tá dando, né? Até que finalmente terminou e eu não consegui entrar e eu saí, tá ligado? E aí foi uma situação muito interessante, porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas sempre falavam assim: não, eu tenho fé de que você vai conseguir entrar. Eita. As pessoas que estavam lá falavam assim: não, cara, eu tenho fé de que você vai conseguir entrar, né? E eram pessoas que não eram cristãs. Eu pensando: cara, mas elas têm fé que eu vou entrar? Eu pensando assim: será que minha fé é que eu vou entrar? Será que minha fé está nesse acontecimento? Ou será que minha fé está numa pessoa, né? Será que eu tenho fé de que eu vou entrar? Ou será que eu tenho fé em Deus? E que se Ele quiser que eu entre, eu vou entrar? E se Ele não quiser que eu entre, eu não vou entrar, né? E como eu não entrei, mano, tipo, se eu tivesse tido fé igual esse pessoal, sabe? Fé que tudo ia dar certo, fé de que, sei lá, que eu ia conseguir o que eu quero, como que eu ia ficar depois, tá ligado? Tipo, o que ia acontecer comigo? Mas quando você tem fé em Deus, essa é uma fé que ela não pode ser abalada, né? A gente até pode ter momentos de estar mais balançando, mas a gente não fica abalado, né? E aí, pensando nisso, cara, eu queria falar um pouco hoje sobre
qual é a fé que Deus espera que a gente tenha? Porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé em alguma coisa, né? Só que a palavra fala que nós somos salvos por meio da fé. Se fé todo mundo tem, então todo mundo está salvo? Será que é assim? Ou não? Qual é a fé que Deus espera que a gente tenha? Será que é uma fé de que tudo vai dar certo? Será que é uma fé, sei lá, de que no final as coisas vão melhorar? Será que é uma fé que a gente bota o bonezinho fé e a camisa fé? Será que é a fé num Deus que Ele concorda com tudo que a gente pensa? Num Deus que é a nossa imagem e semelhança? Num Deus que só está ali confortando o nosso ego o tempo todo? Será que essa é a fé que Deus quer que a gente tenha? Então, eu queria ler com vocês esse texto de Hebreus 11, que já começou a ser lido hoje aí, né? Eu vou dar uma passada por ele, uma passada maneira. E antes eu queria orar, né? Aí depois a gente lê. Ó Senhor, Deus Criador do céu e da terra, Deus bom, compassivo, misericordioso, poderoso, nós estamos aqui hoje para ouvir mais de Ti. Nós estamos aqui hoje para ver a Sua glória. Nós estamos aqui hoje para conhecer o Seu coração. Se revele a nós. Eu te peço que o Seu Espírito Santo esteja tomando conta dos nossos corações nesse momento, e que o Senhor nos revele quem o Senhor é de uma maneira mais profunda nesse dia, para que a nossa fé seja reforçada e que a gente não saia daqui de maneira nenhuma do mesmo jeito como a gente entrou. É isso que eu peço, crendo que eu já recebi, porque essa é a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, galera. Hebreus 11, a partir do 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio de sua fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava cidades que têm alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também sua própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito:
por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vou parar por aí por enquanto. Cara, e esse texto, ele é muito incrível, porque ele vai falar sobre fé. Deixa eu beber água aqui que eu li a beça. Ele vai falar sobre fé, mas eu não sei se vocês já prestaram atenção, que ele tem uma estrutura que é assim: pela fé, fulano fez isso e recebeu aquilo. Pela fé, fulano fez isso e recebeu aquilo. Então esse texto, ele mostra que existe uma relação clara entre a sua fé e as coisas que você faz. Fé e atitudes andam juntas. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé e não por obras, mas as nossas obras, elas são fruto da nossa fé. Não existe fé sem obras. Tanto que Tiago fala, ele fala tipo assim: cara, não existe fé sem obras, cara. O que adianta você falar que tem fé e você não tem obras? Será que esse tipo de fé pode salvá-lo? Então a Bíblia toda ela gira em torno disso. Tá ligado? Quando Deus ele vai falar quando Jesus ele chama Zaqueu. Zaqueu desce da árvore, aí vai para casa, aí eles comem, aí do nada Zaqueu vira e fala: aí vou parar com esse negócio de roubar os outros, vou devolver tudo em dobro, 4 vezes e tal. Aí Jesus vira e fala: hoje chegou salvação nessa casa. Não foi por causa das obras dele, porque a gente é salvo pela fé, mas as obras deles mostraram para Jesus que ele tinha fé. Então Jesus, vendo que ele tinha fé, falou: você está salvo. Então a gente tem que entender que fé e atitude são totalmente relacionados. É a expressão, as atitudes que a gente tem, elas são a expressão do que a gente acredita. Tudo que a gente faz tem a ver com o que a gente acredita. E aí ele vai falar aqui, mas então tipo assim, como que é essa fé que vai mover a gente a agir de alguma forma? É simplesmente acreditar que Deus existe, né? E pronto, tipo, Deus existe? Ou será que é uma fé que a gente tem que, sabe, crer no pacote completo, crer em tudo o que Deus é, né? Se você for ver aqui, no versículo 6 fala que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam, né? Não simplesmente que Ele existe, mas que Ele recompensa os que os buscam. E o versículo 1 fala que é a certeza daquilo que nós esperamos. Mas a gente espera o quê? A gente espera as coisas que estão na nossa cabeça? A gente espera as coisas que a gente inventou que vão acontecer? Ou a gente espera aquilo que Deus prometeu? Ou a gente espera que Deus seja fiel naquilo que Ele disse que vai ser? Ou a gente espera que Deus haja exatamente como Ele se revela em Sua palavra? Então a gente tem que pensar sobre isso, tá ligado? Que tipo assim, que Deus, Ele se revelou de uma forma específica para nós, que é como Ele é. Deus, Ele é justo e Ele é santo. Então se a gente crê que Deus é justo e santo, a gente é movido a ter atos de justiça e a buscar a santidade. Se a gente crê que Deus disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, a gente vai evitar o pecado. Se a gente crê, como a gente cantou, que Deus é bom e que Ele nunca nos abandona, cara, a gente vai fazer aqui igual Abraão fez. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, vai para lá. Aí para lá onde, Deus? Não sei, vai para lá. E ele foi. Por quê? Porque ele acreditava que Deus era bom e que não ia abandonar ele.
a partir dessa fé, ele falou, cara, se é Deus que está mandando, e Ele é bom, Ele cuida de mim, então eu vou, cara, é uma coisa boa, sabe? Pô, em Isaías 49:15, cara, vai falar, tipo, pode uma mãe se esquecer do seu filho enquanto amamenta, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, e eu tenho o seu nome gravado em minhas mãos. Então, tipo, cara, a gente precisa crer mais nisso, crer que Deus, Ele é bom, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que Ele não nos abandona, porque se a gente crer nisso, a gente vai ser obediente no que Ele mandar. Sabe, igual tipo assim, cara, se eu acredito que o que meu pai está mandando eu fazer é o que é bom para mim, eu vou lá, eu vou ser obediente tranquilo, sabe? Muitas vezes a gente não obedece porque a gente não tem fé suficiente de que aquilo ali é o melhor. Tipo Eva, Deus chegou para Eva e falou assim, Eva, não come isso aí não que você vai morrer. Aí Eva, não vou morrer nada, e comeu, sabe? Então tipo assim, a gente precisa crer que Deus é bom e que Ele vai guiar a gente no caminho que a gente for andar, Ele vai guiar a gente por onde a gente for andar, e a gente vai sem medo. Deus está te mandando fazer alguma coisa que pareça ser arriscada, vai, cara, Deus, se Ele que mandou, cara, Ele vai sustentar até o final, sabe? Deus não vai te colocar num caminho que do meio do nada Ele vai falar assim, não, te larguei, agora você se vira. Não, sabe? A gente precisa crer nisso, cara. E a gente vê que o pessoal aqui fez várias coisas. Abel ofereceu sacrifício, né? E quem oferece sacrifício, crê no quê? Quem oferece sacrifício, crê que Deus é tudo o que a gente precisa. Então a gente sacrifica o que a gente tiver que sacrificar, porque Deus é tudo o que a gente precisa. Quem oferece sacrifício, crê que Deus, Ele vai dar pra gente, vai sustentar a gente em tudo, tá ligado? Então tipo assim, cara, isso aqui que eu tô dando não é nada, cara, porque tudo que eu tenho já foi Ele que me deu, e tudo que eu posso um dia ter é Ele que vai me dar, então tipo assim, o que é isso aqui que eu tô dando? Não é nada, né? Quando a gente, ou tipo assim, Moisés, cara, Moisés ele renunciou à posição dele de ser filho da filha do faraó, para ficar sofrendo um tempo com o povo no Egito. Por que ele fez isso? Porque ele tinha fé de que a recompensa que ele teria por obedecer a Deus, de que a recompensa que ele teria de andar ao lado de Deus, ia ser muito maior. E você viu o que Moisés fez? Moisés viu a glória de Deus passando entre as frestas, cara. Cara, isso é uma recompensa muito maior do que o que ele teria sendo filho da filha do faraó. Ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu Deus sustentar o povo com um maná todo dia, a nuvem na frente, o fogo de noite, sabe? O que Moisés viveu, cara? Coisas incríveis. Ele foi chamado amigo de Deus, ele recebeu uma recompensa muito maior. E por que ele foi atrás disso? Porque ele creu que era muito melhor receber a recompensa que Deus tinha para dar para ele, do que viver naquela situação de conforto que ele estava, sendo filho da filha do faraó. Todos eles, cara, Abraão, em que Abraão creu quando ele entregou o filho dele como sacrifício? Tipo assim, eu sempre li esse texto falando assim, não, Abraão aqui tá enganando o filho dele, né? Porque o tempo todo você vê o filho dele perguntando, pai, por onde a gente está indo? Não, vamos fazer um sacrifício, meu filho. Aí daqui a pouco, pai, mas cadê o cordeiro? Não, Deus vai prover. Eu li aquilo pensando assim, caraca, Abraão está enrolando o moleque, tá só enganando o moleque para poder no final, sacrificar o garoto. Né? E aí, só que quando a gente lê essa parte da Bíblia, a gente vai ver que não foi isso, cara. Que Abraão cria tanto no que Deus falou para ele, tipo assim, não, sua descendência vai vir dele. Aí Abraão pensou, o moleque ainda não tem filho, né? Como é que minha descendência vai vir dele? Deus me prometeu, então mesmo se eu matar ele vai ressuscitar para ter um filho. Cara, olha o nível de fé que o cara teve, sabe? Todos eles aqui, cara, eles tiveram fé. Raabe abrigou os espias lá na casa dela, tipo assim, ela era meio que uma traidora de Jericó ali. Se chegassem e descobrissem, matavam ela. E ela, tipo assim, não teve medo de fazer isso, porque ela teve fé no que ela ouvia sobre a fama de Israel e do Deus de Israel, que era o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Sabe, tipo assim, cada um deles, cara, fizeram coisas, sabe, eles sempre faziam alguma coisa porque eles tinham fé em quem Deus era, cara. Eles tinham fé de que Deus, Ele não se esquece de nós, de que Ele nos recompensa, de que é muito melhor estar com Ele do que estar qualquer coisa, do que é muito melhor estar na presença dEle do que ficar por um pouco de tempo vivendo no pecado, sabe?
eles criam no que Paulo fala, de que o sofrimento dos tempos presentes não podem se comparar com a glória que nos será revelada. E que glória é essa? Na terra? Talvez você tenha glória na terra, mas não sei, depende, mas na eternidade a gente tem certeza que vai ter uma glória de ver o nosso Criador face a face, sabe, de viver plenamente conectado com Ele, num lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, e que a gente vai conhecer Ele, sabe, a cada dia mais, de uma forma mais completa, e a nossa alma vai ser completamente saciada, sabe? Olha isso, cara, Deus deu a chance de a gente participar da glória dEle. A gente tem que crer nisso, para a gente poder suportar as coisas que vêm no nosso dia a dia, sabe? A gente tem que ter fé, de que quando a gente pede algo para Deus, Ele só não vai dar aquilo para a gente se aquilo não for bom, porque Jesus fala, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas se vocês o pedirem. Então você está pedindo um negócio para Deus não está te dando, cara, ou não é o tempo, ou aquilo não é bom para você, cara, fique feliz, fique alegre. Sei que é difícil, mano, mas pô, fique feliz, cara, aquilo era ruim, Deus não te deu porque era ruim, cara, a gente tem que ter fé nisso, sabe? E isso é o nosso motor para a gente orar com mais fé. É o nosso motor para a gente orar com mais fé, porque você vai orar, e se você sabe que o negócio é bom, como é que você sabe que o negócio é bom? Pô, estou orando aqui para o culto ser uma bênção, pô, isso é bom, óbvio. Então você vai pedir, vai acontecer. Você pode ter 100% de fé que isso vai acontecer, porque isso é bom, sabe? Quando você vê que, pela palavra, que algo é bom, você pode orar por aquilo, que aquilo com certeza vai acontecer. Quem não lembra daquela vez que a gente foi, nem todo mundo aqui estava, né, que tem uma galera que chegou depois, graças a Deus a igreja está crescendo, mas quando a gente foi lá em Poços de Caldas, previsão de chuva, para cair uma chuva braba, todos os dias, o tempo todo. E a gente chegou lá, simplesmente a gente orou, a gente chegou de manhã, estava nublado, a gente orou, abriu um sol, e não tinha mais nenhuma nuvem lá o resto de todos os dias, porque era a vontade de Deus, sabe, você pede e acontece, quando é a vontade de Deus, cara. Deus é bom, Ele faz as coisas assim, sabe, eu tenho umas experiências assim, quando a gente vai servir a Deus, que a gente pede um negócio, acontece de uma forma bizarra. Uma vez eu fui lá na escola, a gente tinha um grupo cristão, né, e um dia a gente foi querer fazer um louvor lá, e aí aquele negócio, nós estávamos no Pedro II, não sei qual é a imagem que vocês têm do Pedro II, mas muita gente tem uma imagem meio negativa do Pedro II em relação a certas coisas, mas cara, a gente chegou lá, beleza, pode usar, aí a gente lá, né, aí mas as coisas pareciam que estavam dando meio errado, a gente pegou os instrumentos da sala de música, e aí depois a gente descobriu que o professor não sabia, o professor não tinha deixado, aí o professor de música chegou boladão, aí irritado, aí o pessoal já saiu correndo na frente, sabe, tipo mensageiro, o cara saiu correndo assim, aí chegou, galera, o professor de música não tinha deixado, já era, não sei o que, aí a gente ficou tudo se tremendo de medo, aí imagina que aqui é a porta da sala onde a gente estava, aí o professor, passando aqui, boladão, caraca, mané, vocês pegaram esse negócio aqui, quando ele entrou, ele olhou assim, nossa, tá tão bonito aqui dentro, cara, que negócio legal, sem brincadeira, foi bizarro, cara, eu olhei aquilo ali, ele falou assim, nossa, que legal, aí ele, cara, vou trazer um bolo para você, aí ele veio e trouxe um bolo pra gente, cara, a gente ainda comeu ali e tal, aí a gente começou a tocar ali, a gente tinha ensaiado 4 músicas, aí a gente tocou as 4 músicas, ainda estava meio vazio, aí, sabe, não tinha acontecido nada ali, aí né, aí daqui a pouco começa a chegar mais gente, a gente foi tocando, um monte de música que a gente não tinha ensaiado, não sei como é que saiu, então o pessoal conseguiu tocar, as músicas foram saindo, o negócio foi enchendo, aí daqui a pouco chega um aviso da coordenadora, falando assim, cara, os 2 primeiros tempos de aula estão liberados para vocês usarem, a gente vai deixar o pessoal faltar, quem quiser ficar aí a gente olhou assim, a gente, o quê? Beleza, a gente continuou lá e teve uma palavra, pô, isso tudo dentro da escola, cara, no auditório lá, aí, cara, o pessoal chorando, o pessoal se convertendo, se arrependendo, cara, olha isso, cara, isso é o que Deus faz, sabe, isso é o que Deus faz, Ele é bom, cara, e Ele, cara, a gente tem que ter fé de que Ele, quando o negócio é para Ele, então, mano, caraca, é Ele que quer que o negócio aconteça, sabe, a gente só precisa ter fé para as coisas acontecerem, cara, e aí, cara, e é muito incrível, porque você já parou para pensar, por que Deus, de todas as coisas que Ele podia pedir da gente, Ele pediu fé, né? Porque o que a gente tem que fazer para ser salvo é ter fé, só que você já parou para pensar, o que é você não ter fé em Deus, como que isso é meio que uma afronta para Ele,
Imagina você, ó, vou dar um exemplo de André aqui. André é um cara que é músico. Ele sabe das paradas, a gente sabe o que ele sabe, o cara estudou, ele sabe. Então, tipo assim, aí imagina, eu viro para André e falo assim, pô André, me ensina a tocar essa música aqui. Aí André, beleza. Aí ele começa a me ensinar. Aí chega numa hora ele fala, não, aí eu começo a falar para ele, não, eu acho que não é assim não, André. Eu acho que é assim. Caraca, André fica muito bolado, André fica assim, como não é, cara? Você pediu para eu te ajudar, eu sei do que eu estou fazendo, você não quer me ouvir? Sabe, cara, isso dá um nervoso. Pensa em qualquer coisa que você sabe. Tem alguma coisa que você sabe bem. Pensa em qualquer coisa que você sabe. Aí você vai ensinar para alguém e aquela pessoa começa a duvidar de você, do que você está falando. Você tem certeza, você não fica irritado? Você não fica assim, cara, como é que essa pessoa não confia em mim? Agora imagina Deus, que criou tudo, sabe de tudo, todo o conhecimento que existe veio dele. E a gente vai e não confia. Caraca, Deus deve ficar para morrer com a gente. Ele deve falar assim, meu Deus, cara. Deus não vai falar, meu Deus, não. Deus vai ficar assim, nossa, como você é teimoso, você não está entendendo que eu sei. Cara, isso é muita desonra para Ele, isso é uma afronta para Deus, sabe? Quando a gente tem fé, a gente honra a Deus, porque a gente está dizendo, Deus, você é digno da minha confiança. Deus, eu confio que você é o que você me diz que você é. Eu confio que você é verdadeiro, que você é fiel, que você é bom, que você é misericordioso, que você é compassivo, que você é justo, que você é santo, que você recompensa os que te buscam. Eu confio em você, e isso exalta o Senhor, isso honra a Ele. Mas e aí, pensando nisso tudo, cara, eu queria pensar um pouco, o que é essa fé que Deus exige de nós? Que essa fé no pacote completo, não é a fé num Deus que a gente inventa, mas é em tudo que Ele realmente é. O que essa fé muda na nossa vida, né? E a primeira coisa, mais ou menos já falei, essa fé, ela provoca uma transformação em nós, porque a partir do momento que você crê em quem Deus é, você age, você vai sendo mudado. Você crê que Deus é santo, você busca se santificar. Você crê que Deus é justo, você busca ser justo. Você vai sendo mudado, né? E isso é incrível. E depois, essa fé, ela, sabe, meio que abre o caminho para a gente receber muitas bênçãos de Deus. Eu não estou falando para você ter fé, que você tem que ficar indo atrás da bênção, não estou falando que a gente adora a bênção, nada disso. Mas é verdade, porque Deus ele tem interesse em nos abençoar. Quando Deus ele chamou Abraão, ele falou assim, olha só, cara, estou te chamando aqui, eu vou te abençoar pra caramba e você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa de você. Então, tipo assim, Deus tem interesse em nos abençoar para que a gente também abençoe outras pessoas, né? Então, pela fé, a gente recebe bênçãos. E a primeira bênção que a gente recebe pela fé é a salvação. Porque quando a gente crê, a gente é salvo. E é a maior bênção de todas, porque é a gente viver eternamente ao lado do Pai. Mas a gente recebe outras coisas também. Quando a gente vai olhar esse texto de Hebreus, você vê que aqui, Abel ofereceu o sacrifício, pela fé dele foi feito justo. Deus considerou que o cara era justo. Já pensou o que é isso? E aí o que acontece com a gente? Deus olha pra gente e fala assim, você é justo. Aí você olha assim, eu? Eu sou justo? É, pô, você tem fé, você é justo. A gente, caramba, meu Deus, a gente não é justo, mas Deus considera a gente justo, porque por causa da fé, sabe? Olha isso, cara. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Já pensou isso? O cara não morreu, o cara foi direto ver Deus. Pela fé, Noé foi o único que foi salvo no meio do dilúvio inteiro. Pela fé, Abraão teve um filho, velho pra caramba, e a mulher dele era estéril ainda por cima. Olha isso, cara. Meu Deus, cara, é cada coisa que aconteceu aqui pela fé, cara. Pela fé, pô, Raabe, que era uma prostituta numa cidadezinha chamada Jericó, foi salva, foi regenerada, recebeu aquela galera ali, e ela foi mãe de Boaz, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ou seja, ela fez parte da genealogia de Cristo. Olha isso, cara, pela fé, cara, cada pessoa viveu cada coisa doida, cara. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Imagina se eles ficassem falando assim, não, pô, vamos ficar aqui no Egito mesmo, a gente está escravo, mas, pô, aqui tem comida e tal, aquele negócio que eles ficavam reclamando o tempo todo, né? E aí eles iam deixar de ter atravessado o Mar Vermelho, eles iam ter deixado de comer o maná, eles iam ter deixado de receber a terra de Canaã, eles iam ter deixado de ver a glória de Deus em várias situações diferentes. Olha o que eles teriam deixado de receber, sabe?
se não fosse pela fé. E essa fé, ela também vai te capacitar a abençoar outras pessoas. Se você olhar essa galeria da fé inteira aqui, essas pessoas, elas estão totalmente relacionadas com o plano que Deus tinha para a salvação da humanidade. Se você olhar, Abraão foi o primeiro da genealogia que gerou os judeus, de onde veio Cristo, que salvou a humanidade inteira. Se ele não tivesse tido fé, ele não faria parte disso, ele não teria contribuído para isso. Isso se eu olhar todos os outros, cara, como eu já falei da Raabe também, que fez parte da genealogia de Cristo. Se você for olhar para Jacó, para Isaac, para Moisés, se Moisés não tivesse tido fé, o povo não teria ido para o lugar onde Deus tinha destinado, para que ali nascesse o Cristo, no meio do Império Romano, que foi o império que se converteu, e dali saíram as maiores potências que se espalharam pelo mundo inteiro, e com isso o Evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro. Se Israel não fosse onde se Israel fosse em outro lugar, isso talvez não teria acontecido. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, pela fé, eles puderam viver coisas para o reino de Deus, eles puderam fazer diferença. Pela fé, Pedro andou em cima das águas, e estava tendo uma tempestade, sabe, não foi um diazinho, sabe, não teve um treinamento antes, tipo assim, não, hoje a gente vai andar na piscina aqui, aí depois você vai andar no mar, assim, no meio da tempestade. Não, já foi direto. E ele teve fé, ele olhou para Cristo, teve fé, ele caiu depois? Caiu, mas ele teve fé para começar a andar, sabe? Cada coisa que eles viveram pela fé. E o resto do capítulo aqui vai falar algumas coisas sobre isso. Eu gostaria de ler um pouquinho com vocês aqui, a partir do 32, rapidinho. Olha o que fala. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, pela fé, cara, fecharam a boca de leões. Pela fé, eles, conquistaram reinos. Pela fé, eles conseguiram suportar grandes sofrimentos para que o Evangelho fosse espalhado. Quando começa a falar aqui de sofrimento e tal, não era sofrimento à toa, sabe? Tipo assim, estou sofrendo porque a minha vida está ruim. Não, eram sofrimentos aqui para que o Evangelho fosse espalhado, cara. Pela fé, eles tiveram a força para fazer isso, sabe? Então, cara, pela fé os discípulos curaram, expulsaram demônios, pregaram o Evangelho em muitos lugares diferentes, sabe? Paulo naufragou milhares de vezes, que ele conta na carta dele, milhares não, mas algumas. Eles tiveram ousadia, eles tiveram fé, eles confiaram em Deus, eles confiaram que Deus ia cuidar deles, confiaram que Deus era bom e confiaram que Deus tinha uma ordem para eles, que era: vão, preguem o Evangelho e façam discípulos, sabe? A gente precisa crer nisso, cara, para a gente fazer a diferença no mundo que a gente vive hoje. Se a gente não tiver fé de que Deus vai cuidar da gente, a gente não vai fazer nada disso, cara. A gente não vai fazer nada que Deus espera que a gente faça para fazer a diferença onde a gente está. Sabe, a gente vai chegar na escola e vai falar assim: pô, cara, eu não sei se eu posso falar de Jesus para alguém aqui, porque eu acho que o pessoal não vai me receber bem, não vai ouvir, porque às vezes isso vem no nosso coração, mas a gente precisa ter fé de que Deus, Ele é maravilhoso, e que essa pessoa, se ela resolver aceitar esse convite, isso vai salvar a vida dela, e Deus nos mandou pregar o Evangelho. A gente tem que ter fé nisso. Essa fé tem que ser maior do que o nosso medo da pessoa não querer ouvir a gente, sabe? E cá entre nós, se a gente falar do jeito certo, com calma, não é isso que vai fazer a pessoa odiar a gente, a não ser se ela já tiver com um espírito muito atribulado, sabe? Mas, não, sério, mas tipo assim,
Se você souber não falar, cara, a pessoa não vai parar de falar com você, não vai te odiar porque você apresentou o evangelho para ela de uma forma, sabe, boa, de uma forma contextualizada. A gente não pode ter medo disso, cara. A gente não pode ter medo de fazer a diferença, de orar para uma pessoa doente, pensando assim, poxa, e se essa pessoa não for curada, eu vou ficar com o maior carão aqui. Mano, sabe, tipo assim, ora, fala que, pô, eu posso orar por você e tal, sabe, tipo, eu sei que Deus pode te curar se for da vontade dele e tal, tenha discernimento, saiba como fazer isso, o momento para fazer isso, qual a situação, mas, sabe, a gente tem que ter fé de que Deus pode fazer isso e que isso pode abençoar a vida de uma pessoa. A gente precisa ter fé, cara, de que Deus, ele não nos dá uma ordem para no final a gente quebrar a cara, sabe, tipo assim, ele manda a gente fazer isso, a gente vai lá e faz, e aí dá tudo errado, tipo, pode ter uma dificuldade no caminho, mas, cara, ele vai sustentar a gente. Vocês já pararam para pensar a fé que o cara da parábola do bom samaritano teve que ter para ajudar aquele cara? Porque ele estava andando lá no caminho de Jericó, de Jerusalém para Jericó, que era um caminho perigoso, tanto que o outro tinha acabado de ser agredido ali e assaltado, e podia acontecer com ele também. É como se hoje a gente estivesse aqui andando num lugar mó perigoso e a gente vê um cara caído no chão. Você pararia para ajudar? Sinceramente, de noite, no meio que poderiam fazer a mesma coisa com você? Provavelmente não, cara. Eu não sei se eu pararia, acho que não, cara, mas a gente precisa ter fé. O que aquele cara teve? Ele teve fé. Ele olhou assim e falou assim, cara, Deus mandou eu amar, mandou eu ajudar. Pô, então eu tenho que ter fé de que eu vou fazer isso aqui, sabe? Que Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Às vezes falta fé para a gente fazer pequenas coisas, sabe, tipo ajudar uma pessoa na rua, parar, tirar um pouco do nosso tempo para fazer algo para o reino. Às vezes a gente não tem fé de que se a gente priorizar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas, e a gente está no dia, e aí o dia está corrido, e a gente tem 1000 coisas para fazer, a gente fala, pô, não vou fazer minha devocional hoje, porque não vai dar tempo de eu fazer o resto. O que é isso? Infelizmente é falta de fé, porque se você tivesse fé de que Deus, ele, sabe, que aquilo ali é o que você tem que fazer primeiro, e que o resto ele dá conta, a gente faria, cara. Tudo gira em torno de fé, toda a nossa vida com Deus, ela gira em torno de fé. A gente precisa estar atento ao que o Senhor nos manda fazer em sua palavra, ao que Ele diz que Ele é em sua palavra, e ao que Ele fala que tem disponível para nós, as promessas. Quando a gente está atento a essas coisas, a gente tem que ter fé nisso, para a gente poder viver essas coisas incríveis que os discípulos viveram, que essas pessoas viveram. Todo mundo que está nessa listinha aqui, viveram. Eles viveram coisas que foram incríveis para eles e para o próximo, sabe? Abençoando as outras pessoas. Cara, imagina se eles não tivessem tido fé, o que seria da gente hoje? Sabe, se os discípulos não tivessem pregado o evangelho, será que hoje a gente ia ter essa igreja aqui? Será que a gente ia ser cristão? Ou será que, eu sou gentio, não sei se alguém é judeu, mas eu sou gentio, então será que o evangelho ia ter chegado para mim? Sabe? E aí, cara, no meio disso tudo a gente fica assim, caramba, cara, mas como é que eu faço para ter mais fé? Né? Todos nós precisamos de mais fé. Jesus fala que a gente com uma fé pequena já pode fazer grandes coisas, mas todo mundo quer ter mais fé. A gente busca ter mais fé, né? E quando a gente pensa nisso tudo, talvez possa parecer muito difícil a gente ter essa fé toda. E realmente pode ser, né? A gente precisa caminhar aos poucos. A gente precisa ir crescendo de pouquinho em pouquinho, né? Mas eu acho que tem uma passagem que ela mostra muito uma maneira mais prática para a gente aumentar a nossa fé. Ela está em 2 lugares ao mesmo tempo, em Marcos 9, 14 ao 19 e Mateus 17, 14 a 21. Eu vou ler o de Mateus e vou comentar um pouco o que acontece no de Marcos também, que cada um tem uma coisa importante que se complementa. Mateus 17, aí a partir do 14, diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e água, eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, saiu do menino, naquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E na outra versão, na parte lá em Marcos, tem um adicional, que o homem pergunta, né? E aí Jesus fala, aí o homem fala para ele assim, se possível, cure o meu filho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, se possível? Sério, sem brincadeira, depois você lê lá. Se possível? Aí ele fala, tudo é possível ao que crê. Aí o cara fala, tipo assim, me perdoe, me ajude a vencer a minha incredulidade. Então essa passagem toda gira em torno de fé, porque o menino estava numa situação muito triste, né? Ele se jogava no fogo, na água, e aí os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram porque não tiveram fé suficiente. E o homem que foi pedir para Jesus também não tinha muita fé. Mas você repara que mesmo assim Jesus foi lá e fez, porque o cara pediu. Então a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é a gente tem que pedir, a gente tem que falar, mestre, me ajude com a minha falta de fé, sabe? Me ajude a aumentar a minha fé. E a segunda coisa, Jesus fala aqui, né? Ele fala, cara, essa espécie só sai com jejum e oração. Às vezes a gente lê isso e fala assim, pô, então eu preciso de jejum e oração para expulsar demônio, sabe? Como se fosse só para isso. Só que se você perceber, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque eles não tinham fé o suficiente. Então quando Jesus vira e fala, olha, a solução para isso é jejum e oração, é por quê? Porque para você aumentar a sua fé, você precisa de jejum e oração. Por isso Jesus fala isso. Então a gente precisa de ter essas disciplinas espirituais do jejum e da oração. A gente tendo jejum e tendo oração, a gente tem um relacionamento com Deus, a gente se aproxima dele, a gente mata a nossa carne que é incrédula e fortalece o nosso espírito. E aí a gente pode confiar em Deus, a gente pode confiar que Ele está falando, é verdade, a gente tem mais fé. E outra coisa também é a gente lendo a palavra, cara, como eu falei, a gente conhece melhor quem Deus é, então a gente confia melhor. E uma coisa muito fundamental é a gente dar passos de fé, porque essas coisas vão te ajudar a aumentar a sua fé, e aí conforme você vai vivendo e conhecendo o poder de Deus, você vai ainda aumentando a sua fé, porque, pensa, como eu falei, a gente foi lá em Poços de Caldas, orou e não choveu naquele dia, isso aumenta, quem estava lá não pode dizer que isso aumentou a sua fé, para em uma outra situação, você saber que Deus também vai ajudar você a conseguir fazer a obra, mesmo se parecer que está tudo dando errado, aumenta a sua fé, sabe, cada situação que você vive com Deus, e você experimenta o que Ele pode fazer, você aumenta a sua fé. Eu tenho quando eu fui decidir para qual escola eu ia no ensino médio, eu também tive uma experiência muito singular com Deus, de que Ele deixou claro para mim que eu tinha que ir para o Pedro II. Cara, depois desse dia, eu tenho muito mais tranquilidade para saber qual caminho eu tenho que seguir, porque eu falo, cara, se Deus, lá atrás, Ele me mostrou o caminho, por que agora Ele não vai mostrar mais? Então, tipo assim, a gente precisa dar pequenos passos de fé, de pensar, tipo assim, cara, Deus está me mandando fazer isso, não, vou dar um passo de fé, começa pequeno, faz uma coisa pequena que você hoje não consegue fazer, mas que pela fé e pela palavra, você vai lá e consegue fazer, e faz, sabe, fala de Jesus para alguém, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, dá esse passo de fé, sabe, ou tipo assim, num dia que você, sei lá, acha que está sem dinheiro nenhum para fazer mais nada, e tem alguém na rua, sei lá, precisando de uma comida, vai lá, mesmo sem dinheiro, compra uma comida para a pessoa, dá esse passo de fé, tentando testemunho em relação a essas coisas, sabe, pô, eu conheço uma pessoa que teve um dia que estava sem dinheiro para fechar o mês, e aí foi dar uma oferta no Pix, aí quando foi colocar lá, já não podia dar aquela oferta que estava dando, e aí sem querer saiu um 0 a mais, quando foi dar a oferta, aí quando foi apagar, aí Deus virou e falou assim para essa pessoa, ué, você não confia em mim? Aí foi lá e deu a oferta mesmo assim, mesmo estando sem poder dar aquele dinheiro de jeito nenhum, já não podia dar com 0 a menos, imagina com 0 a mais. E aí naquele mesmo dia, a pessoa recebeu 5 vezes o valor que ela tinha doado. Então, tipo assim, eu não estou falando isso para você doar, para Deus te dar muito mais, mas é para você confiar que Deus Ele te sustenta, cara. Então, se você está vendo que tem alguma situação que você pode usar o dinheiro que você tem para ajudar alguém, dá esse passo de fé, mesmo que pareça que esse dinheiro não vai ser suficiente para você, sabe? Deus está cuidando de você, né? Então, cara, é basicamente isso, gente. Ter fé para que possamos agir, para que possamos ser transformados, para que possamos transformar, para que possamos receber as bênçãos de Deus, para que possamos viver os planos que Ele tem para nós. Ter fé é fundamental para a gente viver
as coisas que Deus sonha para as nossas vidas. Faça oração, jejue, sabe? Leia a palavra, não abra mão do seu tempo com Deus e dê passos de fé no seu dia a dia. Eu desafio a galera aqui essa semana a dar um passo de fé. Eu já citei alguns exemplos, pode ter vindo algo à sua cabeça, né? E para a gente encerrar, eu queria fazer um momento de oração por essas coisas, sabe? Para que Deus aumente a nossa fé, né? Para que a gente possa, pela fé, viver os planos que Ele tem para nós, para que a gente possa, pela fé, ter ousadia para fazer a diferença onde a gente vive, ter ousadia para sair da nossa zona de conforto, para que assim chegue o avivamento sobre nós, né? Para que assim a vontade de Deus ela seja manifesta entre nós. E se você quiser se colocar de joelho, para a gente poder ter realmente um momento assim de entrega, sabe? De clamor mesmo sobre isso, né? Você fica à vontade para ficar. Eu vou me colocar de joelhos aqui e vou orar. Pai querido, Pai de amor, o Senhor que é o nosso Deus, o Deus do amor perfeito, do amor que se entregou por nós quando éramos seus inimigos, que se entregou por nós quando não queríamos saber do Senhor, se entregou por nós sendo que nós não temos nada para oferecer, um Deus que é justo, que é santo e não tem erro nenhum em Ti, o Deus que é bom, que é fiel, ainda que sejamos infiéis e não nos abandona, o Deus que é verdadeiro, que cumpre todas as suas promessas, o Deus que é misericordioso e tem misericórdia de nós, o Deus compassivo. Nós estamos aqui de joelhos diante de Ti, reconhecendo que nós somos muito pequenos, que nós somos muito fracos, mas a Sua palavra nos diz que quando nós reconhecemos que somos fracos, aí nós somos fortes, porque o Seu poder, Ele age em nós. Então aqui nesse momento de fraqueza, nós queremos Te pedir perdão pelas vezes que não tivemos fé o suficiente para Te obedecer, não tivemos fé o suficiente para abençoar pessoas, não tivemos fé o suficiente para fazer diferença na vida das pessoas, não tivemos fé o suficiente para Te buscar quando o nosso dia estava corrido. Nos perdoe, Senhor. O Senhor sabe que nós somos fracos, que nossa carne é fraca, mas nós queríamos fazer como aquele homem, pai do menino que foi curado, no texto que lemos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude com a nossa falta de fé, por favor. Aumente a nossa fé, nos ensina a confiar de que o Senhor cuida de nós, a confiar na Sua bondade, a confiar no Seu amor, a confiar que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca se esquece de nós, que o Senhor escreveu os nossos dias em Seu livro, que o Senhor já tinha planejado a nossa vida antes de nós nascermos. Nos dê essa confiança, Senhor. Nos dê essa confiança para que a gente possa viver os Seus planos. Não permita que a gente desanime no meio do caminho. O Senhor sabe que às vezes o Senhor nos manda seguir um caminho que pode ser difícil, que nós podemos esmorecer, nós podemos nos entristecer, nós podemos passar por dificuldades, e nesses momentos às vezes nós duvidamos se foi o Senhor mesmo que nos indicou aquele caminho. Eu Te peço que o Senhor renove as nossas forças, abra os nossos olhos, para que possamos seguir na direção que o Senhor nos deu, que possamos seguir obedecendo a Sua palavra, que possamos viver os Seus planos para nós, para que a gente faça a diferença e que assim o Seu reino venha, e que possamos, impactar essa cidade de Niterói com o Seu poder e com a Sua bondade, com o Seu amor, que a nossa igreja cresça, que o Senhor venha com avivamento e levante-nos, Senhor, para fazer a diferença, que possamos viver como a igreja de Atos viveu, possamos viver como os discípulos viveram, cheios de fé, Senhor. Por favor, nos ajude, Pai. É isso que nós pedimos, sabendo que o Senhor vai nos ajudar, porque esse é o Seu desejo para nós. O Senhor nos prometeu que tudo que nós pedimos, quando a gente crê, a gente recebe, se essas coisas forem boas, porque o Senhor nos dá coisas boas, e isso que nós estamos pedindo é muito bom. Isso que nós estamos pedindo, o Senhor manda que tenhamos. Então obrigado, porque já recebemos, Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.